Quem nos fala sobre os sinais dos últimos tempos é a mãe de Jesus, através de locuções interiores, feitas ao padre Stefano Gobbi. O padre Gobbi tornou-se mundialmente conhecido pelo fato de ter fundado o movimento sacerdotal mariano. Este movimento religioso católico surgiu por causa de uma locução interior, recebida pelo sacerdote em pleno santuário de Fátima, em Portugal, no ano de 1972. Desde então, a Santíssima Virgem Maria lhe concedeu inúmeras mensagens, durante os cenáculos em vários países. Nossa Senhora busca esclarecer a natureza dos sinais dos últimos tempos, enfatizando a importância da plena compreensão desses sinais. Tenho-vos anunciado repetidas vezes que se aproxima o fim dos tempos e a vinda de Jesus na glória. Agora, quero ajudar-vos a compreender os sinais descritos na Sagrada Escritura, que indicam estar próximo o seu glorioso retorno. Esses sinais são claramente indicados nos Evangelhos, nas cartas de São Pedro e de São Paulo, e estão se realizando nestes anos. Nossa Senhora falou ao padre Stefano Gobbi, no dia 31 de dezembro de 1992, sobre os 5 grandes sinais que precedem a segunda vinda gloriosa do seu Filho Jesus. Primeiro sinal: difusão de erros doutrinários, e por consequência disso, haveria grande apostasia da fé. Segundo sinal: guerras e catástrofes naturais. Terceiro sinal: perseguição aos cristãos e à Igreja. Quarto sinal: supressão oficial da Santa Missa. Quinto sinal: fenômenos extraordinários no céu. Nossa Senhora insere esses sinais nos tempos atuais, e evidencia que eles devem aumentar, à medida que avançam os tempos da grande tribulação. No primeiro sinal, Nossa Senhora nos fala sobre os erros doutrinários, que causariam grande apostasia da fé. Esses erros doutrinários aconteceram ao longo da história da nossa Igreja. Porém, eles foram se agravando depois do Concílio Vaticano II, e tornaram-se mais evidentes depois que Bergoglio foi eleito Papa, pela máfia de Saint Gallen. A confusão espiritual e o abandono da fé é causado, principalmente por aqueles que deveriam zelar pela verdadeira e imutável doutrina de Cristo. Muitos erros doutrinários já foram cometidos pelo Papa Francisco, desde que ele usurpou a cadeira de Pedro, no Vaticano. Quando ele fala que o inferno não existe. Quando ele fala que Jesus fracassou na cruz. Quando ele fala que Deus não criou o mundo com seus poderes, mas que isso foi uma obra do acaso, através do Big Bang. Quando ele nega o dogma da Imaculada Conceição de Maria, dizendo que ninguém nasce santo, e que isso também se aplica à mãe de Jesus. Enfim, são vários os erros doutrinários causados pelo Papa Francisco, mas não é apenas ele que comete esses erros. Grande parte do alto comando do clero, e também muitos sacerdotes, cometem erros absurdos, causando essa grande confusão espiritual e o abandono da fé de muitos que se dizem católicos. Sim, muitos se dizem católicos, mas têm uma fé fraca, se deixam enganar facilmente pelos lobos em pele de cordeiro. Os verdadeiros fiéis católicos jamais abandonarão a Igreja de Cristo, aconteça o que acontecer. O segundo sinal trata-se das guerras e das catástrofes naturais. Já aconteceu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Depois disso, aconteceram várias outras guerras, e não podemos negar que estamos na iminência de uma terceira e grande guerra mundial, muito mais terrível do que todas as outras.
Catástrofes naturais sempre existiram, mas nunca de forma tão intensa e diversificada como nesse último século. Grandes terremotos já aconteceram. Vulcões entram em erupção em vários lugares do mundo. Tempestades de areia. Neve no deserto. Morte inexplicável de vários tipos de animais. Buracos enormes aparecem em algumas cidades. Grande infestação de gafanhotos, destruindo plantações. Tsunamis, causando a morte de milhares de pessoas. Grandes enchentes, causando destruição, por onde passa. Pequenos meteoros, começam a atingir a Terra com mais frequência. Muitos acreditam que essas coisas são apenas acontecimentos naturais, e não como sinais de Deus. O terceiro sinal é sobre a perseguição aos cristãos e à Igreja. Vemos claramente que nesse último século, os cristãos estão sendo perseguidos de forma cada vez mais violenta, em vários países do mundo. Nossas igrejas estão sendo atacadas por diversas formas. Imagens sagradas e sacrários são destruídos. Altares são profanados. A casa de Deus é transformada em salões de música e palco de uniões homossexuais, abençoadas por sacerdotes que se dizem seguidores de Cristo. O catecismo está sendo mudado. Querem também mudar a Bíblia, porque dizem os grandes teólogos que ela contém frases homofóbicas. Igrejas foram fechadas pelos esquerdistas, em nome da saúde pública. Os bons sacerdotes que ainda existem são perseguidos e taxados de tradicionalistas fanáticos, quando defendem a verdadeira doutrina de Cristo. Alguns são presos, e outros se tornam mártires, porque lutam bravamente para defender a fé católica. A perseguição aos cristãos está crescendo dia após dia, em vários países do mundo. O objetivo do demônio é acabar com a Igreja de Cristo, usando para isso os maus sacerdotes e os lobos em pele de cordeiro que entraram no Vaticano. O quarto sinal é sobre a supressão oficial da Santa Missa. O maior ataque à Igreja será contra a Santa Missa e a Sagrada Eucaristia. Já estamos vendo isso claramente diante dos nossos olhos, durante as missas celebradas em nossas igrejas. A proibição da missa tridentina já é um grande sinal de que o sacrifício da Santa Missa será suprimido, como nos alertou a Mãe de Jesus em suas mensagens. Muitos padres já não acreditam na transubstanciação. Já tivemos várias provas disso. E Jesus, misericordiosamente, nos mostrou alguns milagres eucarísticos que servem de sinal para todos os descrentes. O próprio Filho de Deus deixou bem claro através das Sagradas Escrituras que ele está presente na hóstia consagrada, quando falou: "Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Isto é o meu sangue, que será derramado por vós." Jesus não mente. Ele falou que estaria conosco até o fim dos tempos. E Jesus está realmente presente em seu corpo, sangue, alma e divindade, através da Sagrada Eucaristia. Padres que não acreditam nisso estão na igreja apenas para tentar confundir aos fiéis católicos. Mas aqueles que realmente são fiéis não se deixam enganar pela falta de fé dos maus pastores. A Santa Missa será oficialmente suprimida quando o Papa Francisco, ou o seu sucessor, conseguir através do falso ecumenismo unir todas as religiões e seitas
numa só igreja, e usarem a hóstia apenas como um símbolo da presença de Cristo. Nesse caso, Jesus não estará mais presente nessas missas e nas hóstias oferecidas pelos seus celebrantes. Como disse Nossa Senhora de Anguera, o pão do inimigo será apenas pão. Jesus não estará mais presente nas missas celebradas por esses falsos profetas, mas continuará presente na Sagrada Eucaristia, até a sua segunda vinda gloriosa, nas santas missas, celebradas pelos seus verdadeiros discípulos, que as celebrarão às escondidas, nas casas dos fiéis católicos, que transformarão as suas casas em verdadeiras igrejas domésticas. Por enquanto, nós não precisamos de igrejas domésticas. Nós ainda temos muitos templos sagrados à nossa disposição. Mas chegará o tempo em que eles serão fechados ou completamente destruídos por aqueles que perseguem a verdadeira Igreja de Cristo. Fiquemos atentos aos sinais dos tempos. Quinto sinal são os fenômenos extraordinários no céu, que já estão acontecendo. Mas a grande mídia faz questão de não tornar público esses acontecimentos, apesar dos alertas feitos por alguns cientistas. Nas profecias de Nossa Senhora de Anguera, ela nos fala sobre vários fogos velozes que atingirão a Terra, e de uma bola gigante que se aproximará do nosso planeta, por causa da inversão polar, que aos poucos já está acontecendo. Queridos filhos, maior que a terra será aquele que fará os homens sábios se preocuparem. Não encontrarão nenhuma solução, mas Deus virá em socorro de seu povo. No universo está aquele que a ciência ainda não conhece, mas, por permissão do Senhor, descobrirão. Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade carregará pesada a cruz, quando a Terra perder seu movimento normal. Haverá um descontrole na força gravitacional da Terra, o qual atrairá o gigante que está distante. Chegará o dia em que os homens gritarão por socorro e desejarão a morte. Um fogo veloz e destruidor atingirá a Terra. De muito longe está vindo, e os homens não poderão impedir sua ação destruidora. Sofro por aquilo que vem para vós. Continentes deixarão de existir, e a Terra não mais será a mesma. Tudo será diferente. O que hoje contemplais deixará de existir. Depois de tudo isso, Deus fará surgir uma nova terra para seus eleitos. Com certeza, estamos vivendo os finais dos tempos profetizados nas Sagradas Escrituras. Mas isso é apenas o começo. Ainda tereis longos anos de duras provações, disse Nossa Senhora de Anguera. Rezemos pela nossa conversão e para continuarmos firmes na fé católica, aconteça o que acontecer.